Olá, estamos aqui mais uma vez na TVAL para apresentar o programa Espaço Cidadão. E hoje nós vamos abordar um tema que eu tenho certeza você ainda não se cientificou bem disso, você não está bem a par disso. Homeopatia em animais, homeopatia em plantas. Você já ouviu falar disso? É o tema que nós vamos abordar hoje no Espaço Cidadão. E convidamos o Nelton Menezes, que é médico veterinário da IPAGRE, para conversar com a gente um pouco sobre esse tema. Nelton, desde já, muito obrigado. Vamos ver um trabalho que a nossa repórter Ana Maria Lima fez sobre o assunto homeopatia em plantas e animais. A homeopatia foi fundada no final do século XVIII pelo médico alemão Samuel Hahnemann. Seus princípios de cura pelo semelhante são utilizados em todo o mundo, promovendo o tratamento das mais diversas doenças nos seres humanos, a partir do equilíbrio do poder vital de cada organismo. Até aí, já sabemos. A novidade fica por conta da utilização da homeopatia para a sanidade da produção vegetal e animal. Ela está sendo descoberta, não se sabe o que é homeopatia. E o pouco que se vincula na mídia, infelizmente na mídia mais de massa, na grande mídia, ela é vista como ceticismo ou às vezes deboche a homeopatia. E até agora, o pouco da homeopatia é para a área humana. Entretanto, nós temos todo o potencial para aplicar e uso na área veterinária e na área de produção vegetal, ou seja, trabalhar integrativamente todo o sistema. O agroecossistema, ou o sistema vivo, por assim dizer, todos os seres vivos, numa certa harmonia. Eu acho que nós não temos restrições grandiosas com a homeopatia de modo de financiamento, mesmo porque o Laboratório Novo de Homeopatia é um financiamento público da FINEP, financiadores de projetos. Projetos de homeopatia estão sendo financiados hoje pela FAPESC, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, pelo CNPq, a CAPES dando bolsa. Então, nessas fontes nós não temos restrições. Entretanto, falta alguma sensibilidade para a implementação e tornar a homeopatia integrativa. Humana, saúde humana, animal e plantas, porque no final de contas o tratamento de plantas, ou mesmo de animais, acaba vindo no nosso prato do dia a dia. A homeopatia tem sido fundamental para a produção orgânica, porque não deixa resíduos e está inserida no contexto do equilíbrio ambiental e de justiça social. As pesquisas são desenvolvidas e utilizadas na prática com agricultores da região. Então, nós fazemos os preparados homeopáticos utilizando a farmacopeia homeopática brasileira, que são as normas que regem as farmácias para humanos. Nós preparamos, distribuímos aos agricultores sem custo, eles retornam a fim de pesquisa para nós os resultados, para os pesquisadores, onde são feitas as publicações. O nosso principal trabalho, lógico, que é a nossa missão da IPAGRE, Empresa de Pesquisa e Extensão Agropecuária de Santa Catarina, junto com a comunidade rural, lá no meio rural. E a procuração, eu posso dizer para vocês que é espetacular. Eles, na verdade, necessitam, em parte pelo quadro que vem sofrendo pelas intoxicações agrotóxicos, que infelizmente não só está trazendo problemas para o agricultor, mas está chegando na mesa do consumidor, na nossa mesa de todos, isso nós queremos eliminar, mas a intoxicação ocupacional está expulsando o agricultor de lá. O filho do agricultor não quer mais ficar lá, porque o sistema convencional ele é sacrificante, ele traz resíduos e consequências à saúde da família, e o filho do agricultor, vendo o pai se intoxicando, deixando os 40, 45 anos já doente, não quer mais ficar lá. Então, para nós, a homeopatia, dentro de um sistema de transição agroecológica, ela vem como um auxílio primordial. Ela vem reequilibrar ou ajudar a apoiar o processo de transição agroecológica na eventualidade de existir ali algum problema fitossanitário, do tipo praga, doença e assim por diante. E incluindo isso os animais também, Aliada à homeopatia, o engenheiro agrônomo Assis utiliza a técnica de equilíbrio do solo para um cultivo mais saudável. Por exemplo, aqui nós temos esse girassol, ele foi produzido totalmente na forma orgânica. Esse foi plantado agora em janeiro, no começo de janeiro. 7 dias depois foi feito um plantio na mesma propriedade, no final da propriedade, vocês vão ver depois. O mesmo girassol, a mesma semente, tudo, só que da forma convencional, com adubo, herbicida. É espetacular a diferença. Aqui foi então feito o quê? Um resgate daquela terra no meio do mato, aquela terra orgânica, aquela terra saudável, cheio de vida, cheio de minhoca, cheio de seres vivos, fungos, bactérias, actinomicetos, que fazem com que a terra esteja equilibrada. Então a planta vai ter todos os nutrientes
necessários para a sua implantação e para essa produção sem o risco de agroquímicos, né, que são potenciais causadores de doenças, e ao mesmo tempo sem o custo, né, desses agroquímicos aí, agrotóxicos, né, que inviabilizam a agricultura familiar. Esta plantação foi semeada uma semana depois daquela apresentada pelo extensionista Assis. Aqui foi feito o cultivo tradicional, com o revolvimento da terra, uso de fertilizantes e herbicidas. Como podemos perceber, há diferença no vigor do desenvolvimento das plantas. Nelton, quais são as culturas que já estão sendo beneficiadas aqui em Santa Catarina com homeopatia? Bom, o que eu tenho acompanhado, primeiro por ser veterinário, tenho dado atenção mais à parte de produção animal. Mas o que eu tenho acompanhado, principalmente os trabalhos do colega Pedro Boff, de Lages, muita questão nas hortaliças, né? Alguma parte de grãos, estão sendo feitas pesquisas na produção de soja orgânica, a produção de cebola, tem trabalhos interessantes da Estação Experimental de Tuporanga, da EPAGRE, controle de algumas pragas, como formigas cortadeiras, também tem trabalhos já publicados interessantes nesse sentido. E em termos de produção vegetal, a homeopatia, como foi colocado, ela é aplicada a qualquer cultura, basicamente. Que é interessante o que foi comentado, que a homeopatia é uma ferramenta nesse processo de produção agroecológico. Ela não é o objetivo fim de se utilizar a homeopatia como uma troca de insumos, né? Parar de usar agrotóxicos e partir para a homeopatia. Não é simplesmente essa substituição de insumos, mas o objetivo de ter um sistema equilibrado, onde a homeopatia é uma grande ferramenta a ser utilizada. Eu quero explorar agora um pouco o Nelton, médico veterinário. A homeopatia pode ser aplicada em qualquer tipo de animal? Qualquer tipo de animal. Qualquer tipo de animal. A princípio, qualquer tipo de ser vivo, né? Só que em termos de homeopatia, em termos de reconhecimento como ciência, como especialização, hoje ela está reconhecida no Brasil como uma especialidade médica, veterinária e farmacêutica, né? A odontologia está pleiteando esse reconhecimento como especialização e a agronomia não entra nesse rol, mas hoje ela está muito difundida, a agronomia homeopática, né? Mas dentro do reconhecimento, vamos dizer assim, pelos conselhos profissionais, hoje a medicina humana, a medicina veterinária e a farmácia. A medicina realizada dentro desse tipo de trabalho, através da homeopatia, é mais demorada do que a mesma medicina aplicando a alopatia? Nem sempre. Esse é um conceito... Ou isso é um tabu? Não diria que é um tabu. Ela acontece frequentemente, mas pelo quê? A dificuldade, às vezes, de se chegar num tratamento, quando se pensa na homeopatia como tratamento curativo, esse é um fator que começa a complicar um pouco, né? Que a homeopatia, eu vejo ela muito interessante, principalmente no nosso meio de agropecuária, como um fator principal para proporcionar um equilíbrio a esse sistema de produção. Não como uma ferramenta terapêutica, apesar de ela ser reconhecidamente um seu potencial terapêutico no sentido curativo. Ela é muito mais interessante no sentido preventivo de equilíbrio do sistema. Mas voltando à sua pergunta, essa questão de um tratamento demorado é quase que um tabu, realmente. Mas hoje se tem resultados em tratamentos na mesma velocidade da alopatia? Às vezes mais rápido, né? Às vezes mais rápido, porque o que depende principalmente a saúde, como se chama, né? Tem uma frase que eu acho muito interessante que diz o seguinte, que saúde não é ausência de doença. Saúde, no contexto ideal de medicina veterinária ou agronomia, é que seja um organismo equilibrado que tenha condições de se defender e combater qualquer eventualidade. Entrou doença, ele tem defesas. Exatamente. Não adianta se ter, como hoje tem em vários sistemas de produção animal, aparentemente um rebanho sadio, mas ele está à base de alimentos altamente concentrados ou recebendo medicamentos
nessa ração, nesse alimento. Então, aparentemente, o rebanho sadio, mas qualquer quebra desse equilíbrio, qualquer fator que entrar nesse rebanho, principalmente em animais de grande concentração, ele não tem a saúde, propriamente dito, para combater esses problemas, né? Então, a saúde não é a ausência de doença, é o potencial que o organismo vivo tem de superar os desafios que estão aí, bactérias, vírus, né, vários patógenos, como se chama. Então, esse eu acho que é o fator principal da homeopatia, de encarar a questão da sanidade com essa visão, né, de ter o organismo equilibrado para superar qualquer desafio. E também importante na medicina veterinária, e assim como na agronomia, é não só como uma ferramenta terapêutica, mas também possível de, proporcionando um equilíbrio a esse organismo vivo, que ele tem um potencial de produtividade melhorado. Onde é que a EPAGRE entra nisso? E Bom, desde quando? A EPAGRE foi uma iniciativa muito interessante que ela teve em 2006, onde capacitou, ofereceu 7 veterinários, eu incluído nesse grupo, para receber uma especialização em homeopatia, especialização essa reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, e 2 colegas da pesquisa e 5 colegas da extensão rural. Qual foi o objetivo da EPAGRE nesse sentido de capacitar um grupo de técnicos em homeopatia veterinária? Não é o objetivo principal dar aquela assistência direta. Seria um complemento? Seria um complemento em termos, eu acho que não um complemento, eu acho que é uma capacitação fundamental. Por quê? Primeiro que é um assunto, de certa forma, polêmico. Outro que é um assunto novo ainda, apesar de já ter, né, 2 séculos, mais aí de 2 séculos, de utilidade, né, de uso, até na própria medicina veterinária. Isso aí vai da cultura do país também, né? Tem alguns países que não reconhecem a homeopatia, né? E tem outros que reconhecem mais profundamente do que nós brasileiros. Muito. A França, a Alemanha tem usado muito isso há muito tempo, né? Inclusive, algo interessante que a medicina é uma das poucas ciências onde foi utilizado primeiro nos animais para depois repassar para o homem, né? Então, a medicina veterinária homeopática tem essa história bastante longa, tão quanto a homeopatia na medicina humana, né? Santa Catarina tem apenas 1,1 da geografia nacional. É muito pequeno isso. Mas representa o 5º produtor de alimentos no país, mesmo com esse tamanhozinho. Mas muitos produtos nossos, pela utilização em excesso do defensivo agrícola, estão encontrando problemas na hora da exportação. Como é que você vê esse problema? O agricultor tem que se conscientizar disso e mudar o seu comportamento? Tanto o agricultor como a indústria, seja pequena ou grande indústria, né? Então, nós tivemos embargos recentes. O Brasil teve exportação de carne bovina, né, que foi rejeitada por resíduos de vermífugos. Tivemos o caso mais recente da laranja, com contaminação, né? Estados Unidos, né? Estados Unidos. E isso tem sido frequente, né? Às vezes o antibiótico é muito comum, esses embargos. Então, mesmo vamos dizer, os descrentes da homeopatia estão reconhecendo o seu potencial, assim como outros métodos de tratamentos naturais, sem resíduos químicos, né? E estão entrando também nesse setor de pesquisas para saber como produzir sem resíduos, né? Mesmo que seja por uma questão econômica, por embargos ditos sanitários com objetivos econômicos, tem estimulado a busca de terapias alternativas, como se chama, tratamentos alternativos, onde entra muito bem a homeopatia na produção orgânica, né? Mas eu já escutei também de produtores dizendo o seguinte: são exigentes demais, vou exportar para aquele outro país que não é tão exigente. Isso é verdade? Isso tem se discutido bastante, né? A EPAGRE e a FAPESC está participando de discussões hoje junto com o Ministério da Agricultura e outras entidades para a questão de rastreabilidade, de produções integradas, onde se discute essas exigências. Mas muitas vezes são embargos econômicos travestidos de embargos sanitários, né? Então todo cuidado é bom. Não, por isso que, voltando à pergunta anterior, por que a EPAGRE resolveu entrar nesse investimento, vamos dizer assim, em termos de capacitação técnica, é justamente isso, para se ter conhecimento e poder se discutir esse assunto, tanto na pesquisa como na extensão rural, e levar esses conhecimentos e discutir com o nosso cliente, o nosso público, que é o produtor. Muito obrigado nesse primeiro tempo. Nós já voltamos. Nós vamos a um intervalo agora
e voltaremos logo em seguida pela TVAL para abordarmos mais um pouquinho sobre alopatia, que você já conhece, mas homeopatia, que é uma coisa relativamente nova, apesar de já ter no mundo mais de 2 séculos. Já voltamos. O Espaço Cidadão está de volta e o seu interesse mais uma vez despertado. Nelton Menezes é médico veterinário e está conosco hoje conversando sobre homeopatia. Homeopatia pode ser aplicada também em animais de grande porte? Sim, pode ser e está sendo muito utilizada hoje, né? Talvez proporcionalmente o uso da homeopatia hoje em medicina veterinária, no Brasil, que eu tenho mais conhecimento, acho que está muito maior nos animais de produção, principalmente bovinos, do que em animais de companhia, né? Então, hoje, inclusive, existem indústrias farmacêuticas homeopáticas, né, para o mercado veterinário e também médicos veterinários trabalhando especificamente com suas linhas dentro da homeopatia que se discute, as linhas unicistas, pluralistas, complexistas, são escolas dentro da homeopatia, né? Mas a medicina veterinária está super bem atendida nesse quesito, vamos dizer assim, de opções terapêuticas, né? Que é uma visão da homeopatia. E na parte de animais de companhia, isso já até eu acho que iniciou antes nos no animais Brasil, de companhia, nos animais de companhia. Que isso tem bastante hoje. Né? Por quê? Porque a homeopatia no Brasil, ela tem sido usada há muitos anos na medicina humana. Primeiro, desculpa lhe interromper, é mais barata. Em termos de custo não tem nem discussão, né? É infinitamente mais econômico o tratamento, né? Nós vamos ver mais um trabalho que a Ana Maria fez sobre este tema, homeopatia em plantas e animais. A Estação Experimental da IPAGRE em Lages completa 100 anos de atuação no campo das pesquisas agropecuárias. E a partir de 2004, iniciaram as pesquisas com o uso de homeopatia em plantas e animais, em substituição aos agrotóxicos convencionais e drogas veterinárias. Você já ouviu falar sobre homeopatia para insetos? Com o uso do preparado homeopático dinosódio com beladona, as formigas ficam mais tranquilas e atacam partes menos nobres das plantas. Sendo assim, elas continuam compondo o ecossistema e não causando danos à produção agrícola. Eu vou conversar com o Alexandre, que é doutorando na área de manejo de formigas cortadeiras. Alexandre, conta pra gente como é o trabalho que vocês desenvolvem aqui na estação da IPAGRE. Então, a ideia do nosso trabalho aqui é dar outra utilização para a homeopatia, que é ligada à agrohomeopatia, a utilização da homeopatia para a agricultura. E um dos grandes problemas que tem na agricultura está justamente no manejo de pragas, de inseto-pragas. Como nós trabalhamos com manejo ecológico, há uma grande dificuldade de encontrar preparados ou produtos nessa área. Então, a homeopatia demonstra ser uma grande ferramenta para manejar esses insetos-pragas, principalmente a formiga cortadeira, que é um dos grandes problemas que nós temos nos nossos cultivos aqui. Então, nós utilizamos o preparado homeopático, feito de nosóide, beladona ou de formiga, para fazer justamente esse manejo, que é o quê? Aplicar o meu preparado homeopático para fim de reduzir essa atividade da formiga cortadeira sem eliminar a formiga, porque ela faz parte do ecossistema, né? Ela é um inseto, é um ser vivo, ela faz parte do sistema. A um ponto que ela não venha causar dano para uma cultura ou para qualquer fim que a pessoa deseja, na verdade, né? E aí o agricultor ele pode deixar de usar agrotóxicos, inseticidas? Sim, a ideia nossa é justamente isso, né? Trabalhar principalmente com esses produtores que trabalham com agroecologias, com fins mais ecológicos, eles não podem utilizar inseticidas e nem agrotóxicos nas suas áreas, né? Então eles têm que utilizar outros produtos, não esses. Então a homeopatia pode ser principalmente uma ferramenta para ele poder utilizar nessas áreas dele, né? E aqui na região de Lages, que é atendida pela estação da IPAGRE, vocês já experimentaram com que tipos de agricultura? Com a agricultura convencional, nós utilizamos até o uso do carrapato, um nosóide de carrapato, na redução deste, né? Formiga cortadeira, agora nós estamos com a parte de divulgação do trabalho, né? Principalmente na região aqui, que ela é muito atacada, devido aos reflorestamentos que se tem aqui. Então o pessoal está utilizando e estão vendo a comprovação dos resultados.
A utilização dos preparados homeopáticos está sendo pesquisada no tratamento de doenças, pragas e parasitas que atingem a agricultura e a pecuária. Então, aqui do meu lado esquerdo, eu tenho as 40 variedades de batatas que foram multiplicadas a campo, no sistema orgânico. E do meu lado aqui direito, eu tenho as 3 homeopatias que eu utilizei para o controle tanto das doenças, né, que é a alternária e fitófora, e o controle de insetos também. Então, essa primeira homeopatia do empérico, então, ela foi utilizada relacionada à doença que ocorre na planta, que seria a alternária, e o empérico foi utilizado para o controle dessa doença, que seria um fungo. A homeopatia da silícia, ela promove a resistência da planta. Então, se a planta está sadia, ela não vai manifestar doença, então a planta fica saudável. E o terceiro aqui, a homeopatia foi utilizada, seria o fitóforo, que é o nosódio, que seria a doença que manifestada na planta. Você pega a planta com a doença e prepara o nosódio e faz a aplicação na batata. Então, com essa aplicação, seria que a planta não vai manifestar a doença, né? Aqui nós estamos trabalhando com pesquisa da homeopatia sobre a sanidade das frutas. No caso aqui é uma goiabeira serrana que é nativa dessa região. Aqui, por exemplo, nós pulverizamos a goiabeira serrana e verificamos o efeito da homeopatia sobre a mosca e o gorgulho, que são 2 principais pragas da goiabeira. Aqui eu estou vendo um saco que é a testemunha. Então, nós pulverizando o resto das frutas, nós podemos comparar o efeito da homeopatia nas demais frutas com aquelas ensacadas que não têm a pulverização da homeopatia. Dentro do experimento que está sendo conduzido aqui na estação experimental, a gente está tratando principalmente diarreia de terneiros, mamites e combate a ectoparasitas. Mas a homeopatia permite você tratar qualquer doença que acometa os animais, assim como é tratado nos humanos, nos animais também, ela pode ser efetiva em qualquer patogenesia ou patogenia que tenha os animais. O Laboratório de Homeopatia e Saúde Vegetal da IPAGRE tem parceria com a Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e colaboração da Universidade do Planalto Catarinense, Uniplac, e Instituto Federal de Santa Catarina. A estação da IPAGRE de Ituporanga e as regionais de Chapecó, Rio do Sul, Tubarão e Criciúma também executam trabalhos na pesquisa sobre homeopatia para plantas e animais. Ora, a abrangência do nosso laboratório de homeopatia e saúde vegetal, a abrangência dele é para todo o estado. Inclusive, nós temos 7 veterinários homeopatas, né, que trabalham em várias regiões do estado. E tivemos 2 cursos de capacitação com a UDESC, que abrangia todo o estado. Áreas da área das ciências agrárias, principalmente, mas também da área da saúde, né, da área social. E o que nós podemos dizer, fora do processo de transição ecológica, é que as homeopatias, elas não têm proteção, elas são de domínio público. Então, o que nós pagamos nas matrizes, nas farmácias, é o serviço de preparação. E depois nós podemos derivá-las para outras potências, né? E multiplicá-las, né, naquilo que nós achamos mais eficiente na pesquisa, né? O que encontramos maior eficácia para o controle de uma doença de plantas, ou uma formiga, né, um inseto, ou um carrapato e assim por diante. Se você não tiver homeopatia dentro da propriedade, você não chega ao orgânico nunca. Você não consegue ter o equilíbrio. Não. Até porque a propriedade, mesmo usando homeopatia, você vai ter o desequilíbrio. Mas eu espero que um dia consiga 100%, né? Esse é o sonho, não sei, talvez. Mas se tiver apoio dos técnicos, da IPAGRE, Embrapa, governo, e que a população mexa com os neurônios para saber o que é saúde, eu acho que nós chegamos lá na frente, a gente chega. Nelton, a homeopatia em plantas tem apenas 24 anos, é coisa de 1988. Por que não se descobriu isso antes? Não houve interesse, seria isso? Não, talvez eu acho que uma evolução natural dessa ciência, né? O uso em animais e humanos, ela tem esses 2 séculos aí, e com o avanço científico dessa parte terapêutica da homeopatia, começou a se mostrar resultados, ter mais credibilidade, onde serviu aqui, pode servir ali. Exatamente, até porque por um processo de análise comparativa, começou-se a fazer uma análise das plantas também como um ser vivo, fazendo, vamos dizer assim, a adaptação da ciência
da análise terapêutica, dos medicamentos, da matéria médica homeopática, para transpor para a agricultura. Isso que se chama agrohomeopatia, né? Então, ela é bem mais nova, né? Mas já está mostrando resultados positivos. E na medicina veterinária é interessante uma observação, todo mundo já, com certeza, tem essa ideia, às vezes, questionadora em relação à homeopatia, como ciência, como medicamento, como terapêutica, né? E muitos alegam que é uma indução, um efeito placebo que se chama, né? Que a pessoa, ao tomar... Tem gente que diz que é psicológico. É psicológico. Só que a medicina veterinária vem mostrar que não é psicológico. Derruba esse argumento do efeito placebo, né? Como é que você vê essa situação de que tem médico hoje que trabalha com alopatia que é completamente... Isso aí não funciona, amigo. Não? Vamos entrar aqui na farmácia e tal e tal. Isso existe, você sabe? Existe. É muita... Por que essa diferença entre os médicos? Bom, eu acho, primeiro, que assim, a maneira de se estudar e conhecer a homeopatia, ela é totalmente diferente do que toda a nossa base científica, né? A minha formação em medicina veterinária tem toda uma visão curativa, alopática, e para se entender, a homeopatia é um processo quase que inverso. Então, tem um pouco de dificuldade nesse sentido, de a gente rever alguns conceitos. Outra é a grande difusão que existe, a indústria alopática de medicamentos, né? Com toda essa força que move tem, a mídia. Que move a mídia, que move valores muito grandes, né? E tem toda a sua qualidade, não estou questionando essa questão. Mas a homeopatia, então, ela tem essas dúvidas, questionamentos negativos até, mas muitas vezes por falta de conhecimento. Eu hoje cheguei à conclusão que não deve haver assim um convencimento, né? Deve-se mostrar com tecnologia, com ciência, os resultados, e é uma opção para quem deseja utilizar, né? Seja na sua produção vegetal ou animal. A EPAGRE está satisfeita com aquilo que ela já conseguiu, os objetivos almejados foram alcançados? Acho que a gente nunca pode estar satisfeito, né? Claro. A gente tem que buscar mais, mas em pouco tempo foi um crescimento muito significativo, né? O laboratório de homeopatia, da agrohomeopatia hoje na Estação Experimental de Lages, é um grande exemplo que em 4, 5 anos, hoje produziu já vários trabalhos publicados, mais focado na área vegetal, trabalha com diversos estudantes, né, alunos de pós-graduação, com financiamentos do poder público, CNPq, CAPES, FAPESC, em termos de pesquisa. Então, está produzindo muita coisa interessante. Na extensão rural, o trabalho está muito interessante. Hoje temos colegas na região oeste, na região sul, trabalhando, logicamente, com prioridade no gado leiteiro, que é o grande potencial da agricultura familiar, hoje em Santa Catarina, assim como no Rio Grande do Sul e Paraná e outros estados do Brasil. A produção de leite é muito forte no estado. E na produção de leite, existe, por ser um produto que vamos dizer, produzido diariamente, é muito mais complicada a questão de resíduos químicos no leite que numa carne, né? Um animal de corte, um bovino de corte, ele vai ser produzido, pode receber medicamentos durante a sua vida, mas ele só vai ser consumido na sua idade de abate, vamos dizer assim. Às vezes leva 2 anos, 3 anos. 3 anos, 4 anos, né? E o leite é diário, né? É diariamente. Então, assim, é muito mais complicado se tratar uma vaca em período de produção de leite com produtos químicos do que uma outra espécie animal que vai produzir alimentos num período sazonal, né? Qualquer planta, vamos voltar às plantas, qualquer planta pode receber um tratamento através da homeopatia? Pode, qualquer planta, assim como qualquer animal, né? Plantas até ornamentais, tem trabalhos interessantes em cima disso. Já li pesquisas tentando buscar uma coloração melhor numa planta ornamental, né? Um vigor melhor, uma produtividade de flores maior, e na produção vegetal de alimentos, é um grande objetivo da EPAGRE, assim como na parte de produção animal para a produção de alimentos, né? Esses peixinhos ornamentais podem entrar também na homeopatia? Me lembrei agora no último, pode, com certeza.
com certeza, né? Então, animais de aquário, por estarem confinados, estão sujeitos ao estresse. Tem aquela renovação da água, oxigênio, tudo, né? Aparecimento de fungos. Então, hoje tem trabalhos em congressos aí na parte de piscicultura, aquicultura, tratamentos de peixes de produção, criados em tanques, né? Carpas e tilápias, que tem problemas de parasitas externos, está se usando homeopatia. Em qualquer área da produção temos resultados positivos. Tem médico veterinário, que é a sua profissão, que só usa homeopatia? Tem. Conheço vários colegas que estão trabalhando hoje só com homeopatia, até porque como eu falei antes, tem que ter uma visão diferenciada, e no momento que tu começa a ter resultados e entender essa visão diferente de como olhar o animal, seja no sentido de produção ou de animal de companhia, começa a ter resultados e uma ciência apaixonante, né? Bom, 30 segundos. Certo. Como é que o povo pode se motivar para usar homeopatia? Bom, hoje o consumidor, a grande busca dele é alimentos saudáveis, né? E dentro dos alimentos saudáveis não pode se ter resíduos químicos. Essa é uma grande busca, né? E a homeopatia está aí como uma grande aliada nessa produção de alimentos saudáveis sem resíduos químicos. Nelton Menezes, muito obrigado pela aula. Eu que agradeço pelo convite. No programa Espaço Cidadão de hoje, eu entrevistei o médico veterinário Nelton Menezes, da EPAGRE. Nós falamos sobre homeopatia aplicada nas plantas e também nos animais. Você vai continuar com a programação da sua TVAL e nós voltamos logo em seguida com outra programação do Espaço Cidadão. Até lá!